Continuando a temporada de retrógrados, agora é a vez de Saturno iniciar o seu movimento de revisão no dia 17 de junho. E aí, como será que vamos lidar com os temas do planeta? Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo facilitando a navegação, link das redes sociais, do canal do Telegram e grupo do WhatsApp onde eu posto diariamente o movimento dos astros. Compartilhe esse vídeo com pessoas e amigos que possam se interessar. O canal é independente e quanto mais gente tiver acesso, melhor. E se você não assistiu o vídeo do ingresso de Saturno em Peixes, que aconteceu lá no dia 7 de março, dá uma parada e assiste para entender melhor essas energias, porque esse vai ser o signo que ele vai fazer a retrogradação. Então é importante a gente entender, né, esse escopo maior das energias de Saturno em Peixes. E como eu gosto sempre de lembrar, né, o pessoal que já assiste aí o canal há algum tempo já sabe, o planeta retrógrado não tem nada demais, não tem planeta andando para trás, essas coisas que falam por aí. Nenhum planeta anda para trás. O retrógrado é um movimento muito natural, é uma sensação do nosso ponto de vista aqui da Terra, olhando, né, para os astros lá no céu. Então não é que nenhum planeta está andando para trás. Se a gente olhar a órbita de Saturno em torno do Sol, a gente vai notar que ele está seguindo o caminho natural dele sem nenhum problema. O que traz essa sensação do retrógrado, que é mais para astrologia até, é que nesse momento, do nosso ponto de vista, o Saturno vai estar passando em frente ao Sol, vai estar transitando em frente ao Sol. Mas isso não quer dizer que ele inverteu o seu movimento, nenhum planeta faz isso. É só vocês pensarem que se a Terra, vista lá de Marte, de Vênus e tudo mais, vai também ter o seu momento de movimento retrógrado. Só que o planeta não para e engata a ré e volta. Não existe isso. A mecânica celeste é a mesma para todos os planetas e o retrógrado é uma sensação que a gente tem observando do nosso ponto de vista da Terra. Para a astrologia, a fase de retrogradação é uma fase que os temas que aquele planeta representa entram em revisão. Então é um momento que a gente pode rever muita coisa, né? Principalmente considerando a importância do Saturno, o que ele representa para a nossa sociedade, né? Toda a questão estrutural que eu vou falar daqui a pouco. Mas é um momento que a gente pode aprender muita coisa sobre essa energia e entender também outros pontos da nossa sociedade. E essa ideia do planeta andando para trás é porque se a gente observar na eclíptica, que é a faixa virtual que nós acompanhamos os planetas no céu, uma faixa que está ali em torno do nosso planeta, né, imaginária, a gente vai ver que ele vai iniciar a retrogradação aqui, no caso do Saturno, no grau 7 de Peixes e vai voltar até o grau 0. Então, da onde que vem esse papo de andar para trás? É da eclíptica, não é lá na mecânica celeste, no movimento, na órbita do planeta. Então, só para ficar claro que quando a gente fala que o planeta está andando para trás, a gente está olhando do ponto de vista astrológico e não do ponto de vista astronômico. E o Saturno, vou dar uma relembrada aqui nos temas dele, porque eu quase nunca falo sobre Saturno aqui no canal, vocês não sabem o que Saturno representa. Mas mesmo assim sempre tem alguém, né, descobrindo os vídeos aí, então para dar uma ajudada eu vou falar mais uma vez. O Saturno é a nossa estrutura, aquele que representa a nossa estrutura, as estruturações, né? As instituições. Ele representa a ordem, o tempo, né? A maturidade, a consciência, né? O amadurecimento, o envelhecimento. Um dos símbolos de Saturno, né, que se usa para representar é um velho eremita, magro, né? Então austero, porque ele tem também essa capacidade de austeridade, de ter aquilo que é necessário sem esbanjar demais. Também a ambição, no sentido de concretizar coisas, de realização. É o planeta mais terra de todos, eu gosto de chamar assim, para ilustrar, né, o que ele representa, qual a sua importância para o nosso mundo da matéria, né? O mundo denso. O plano que a gente está tem muita
força de Saturno, mas também da responsabilidade, da gente se responsabilizar principalmente por aquilo que a gente faz, em vez de tentar terceirizar, de culpar outros, né? Isentando a gente da responsabilidade. Quando eu falo isso, eu preciso lembrar também que tudo depende do contexto sempre, né? Então, há situações que a gente vai se responsabilizar por nossos atos, por nossas ações, e aquilo ali pode trazer um resultado. Mas a gente não pode esquecer o contexto social que a gente está inserido. Então, toda a dificuldade, toda a questão das necessidades materiais, né, do trabalho, enfim, tudo isso. Mas quando eu digo responsabilizar, é trazer para si, chamar para si capacidade de fazer as coisas, em vez de ficar jogando culpa. E também não é sentir culpado por aquilo que não fez, ou pelos erros, né? O Saturno tem muito essa coisa do erro, do medo de errar. Precisa estar certo o tempo todo. Isso não existe, né? Tem esse nível de exigência, mas que a gente precisa aprender a lidar com a capacidade de aprendizado. E para isso a gente precisa errar. Mas é chamar para si a responsabilidade no sentido de que eu vou lá e faço. Se eu não fizer, não vai acontecer, não vai cair do céu, não adianta rezar, não adianta fazer, né, um monte de coisa, porque se a gente não tomar atitude, se a gente não se empenhar, isso que eu chamo de se responsabilizar, né, de ter essa postura da gente entender que somos nós que temos que fazer as coisas. Não adianta acompanhar aqui o vídeo, saber da retrogradação, saber de outros tantos movimentos se não tiver atitude e principalmente movimentação. Isso é se responsabilizar, porque quando você sabe que está fazendo por você, quando a gente age dessa forma, né, de saber que a gente que é o principal piloto, né, que a gente está ali na direção das nossas vidas, lembrando sempre do contexto social, como eu já falei, mas a gente pode considerar as coisas com mais facilidade, então eu não fico tão refém das situações, e sejam elas quais forem, né, porque eu sei que para eu sair de uma determinada situação, de eu tô com um incômodo, né, que não é assim, eu tô falando de coisas que é possível, né, de situações que são possíveis. Existem outras que não é possível. Mas se eu tomo essa atitude, há chances de sair dessa limitação que o próprio Saturno traz é maior. E um dos principais aspectos dele, dessa energia de Saturno, é a consciência, da gente aprender a partir do amadurecimento. E quando a gente ouve essa palavra, parece que a gente está ficando velho, né? Chato, e não necessariamente é isso. Mas a gente já aprendeu a fazer as coisas, né? Como eu falei, concretizar resultados. O Saturno é o grande professor, ele é um professor rígido, ele tem um pulso firme de tentar ensinar mesmo quando a gente não quer. Só que a diferença é que com ele, quando a gente coloca força, né, quando a gente bate de frente, a gente acaba desgastado e exausto, né? Até que a gente chega numa postura que é chamada de humildade, né, da gente se colocar com abertura suficiente para falar: a vida me ensina o que eu preciso aprender para eu sair dessa posição. Então é muito comum quando a gente está num trânsito de Saturno que traz bloqueios, traz rigores, traz rigidez, a gente precisar passar por esse momento, né, de tentar bater de frente, tentar colocar a força contra, achar que é isso que vai resolver, sendo que o que é necessário é primeiro tomar as atitudes, né? Aquilo que for necessário fazer, faça, mas faça com foco em excelência, em eficiência, em dar o melhor de si, respeitando o tempo que não é nosso. O Saturno é o Cronos para os gregos, né? Para a sabedoria grega. Então ele que controla o tempo, e é um tempo que não é o nosso, de maturação, de manifestação. Então isso tudo são as características que a gente precisa considerar. Então vamos dar uma olhada na mandala para a gente entender quais os outros potenciais precisam ser considerados durante essa retrogradação. Essa é a mandala do momento em que Saturno inicia seu movimento de retrogradação no dia 17 de junho, às 14h27 do horário de Brasília, segundo o mapa que eu tracei aqui para contagem, que é de onde eu acompanho os movimentos astrológicos. Já está aqui a 7 graus, né, de peixes, tinha avançado muito desde o ingresso lá no mês de março, ingressou em março, né,
de 2023 em Peixes. E a gente já vê aqui o S vermelho, né, que significa estacionário, mas que a gente já pode considerar como retrógrado. Então ele vai retrogradar do grau 7 de Peixes até o grau 0. Ele não chega a ingressar novamente em Aquário. Então, por ser um planeta muito lento, a retrogradação vai ser demorada, mas ele não volta para o signo anterior. Então, a gente está falando de uma revisão que basicamente vai ter aí, né, as cores do signo de Peixes. Por isso que eu falei que é importante entender também esse movimento do ingresso de Saturno em Peixes, para a gente, né, ter uma visão maior do que essa retrogradação vai representar. Além disso, no momento que ele inicia o movimento de retrogradação, ele forma uma quadratura com Mercúrio. Então, Mercúrio recebe de Saturno, um Saturno que está prestes a iniciar seu período de revisão dos seus temas, que eu costumo dizer que fica um pouco mais maleável da gente lidar, também uma restrição, uma limitação dos temas de Mercúrio. E então, o que a gente está revendo aqui do Saturno, né, das estruturas, da consciência, como eu falei lá no início, também vai afetar os temas de Mercúrio, ou seja, o mental, a comunicação, as trocas, comércio, né? A forma como a gente a forma como a gente pensa, tudo isso vai ser impactado e a gente vai ficar com essa sensação mental, principalmente, de limitação e restrição até que se finalize essa retrogradação, porque o mapa vai seguir, né? Esse mapa segue essas energias que estão desenhadas aqui, a gente passa a trabalhar com elas até o dia 3 de novembro. Por isso que é importante compreender melhor essa questão da retrogradação e ver os efeitos, né? Os desdobramentos que podem acarretar. Porque aqui, se vocês prestarem atenção, a gente está falando do signo de Peixes, mas na oposição está ali o pessoal de Virgem. Agora, em Gêmeos, né, a gente tem aqui também o pessoal que tem planetas por volta aqui do grau 7, 8, até o grau 12, mais ou menos, né, de Gêmeos também envolvido, e Sagitário nessa mesma faixa em oposição. Então não é só isso, né? Além dos aspectos que esse Saturno pode fazer com todos os outros signos, ficando mais de fora aí o pessoal de Aquário e o pessoal de Áries, que está muito próximo aqui. Mas não quer dizer que quem tem signo solar nesses dois está totalmente isento. Precisa ver no mapa para ver se tem planetas pessoais, né? Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, em algum outro desses pontos, em algum outro desses signos que possa estar fazendo quadratura. Principalmente em Virgem, Gêmeos, Sagitário. Além disso, a gente vê também que o Saturno e o Júpiter já estão desenhando aqui o seu sextil, né? É um momento muito importante porque é o primeiro aspecto desde que eles fizeram conjunção lá em 2020. Então, pela primeira vez, né, 3 anos depois, praticamente, a gente vai estar assistindo aí o que essas energias, o que foi iniciado lá em 2020. Porque, como eu já falei, a conjunção é o momento que as coisas começam e nem sempre a gente tem uma ideia clara do que vai se desdobrar. E a partir do momento que a gente tem os primeiros aspectos, mas principalmente a quadratura, a gente já começa a ter uma noção mais exata do que vai vir, né? O que vai ser desenvolvido durante esse ciclo maior entre Saturno e Júpiter, né? Mas eu vou falar isso num vídeo específico aqui no canal para a gente entender também esse ciclo que é muito importante. Aí fora isso a gente tem o ascendente caindo a 11 graus de Escorpião. Então o que a gente precisa considerar além da própria energia de Saturno e dos aspectos é também trazer essa questão da eletricidade, da profundidade, da capacidade de se transformar, às vezes até realizando curas, né? Transmutando negativo em positivo, incorporando essa eletricidade que o signo de Escorpião traz. O Escorpião eu gosto sempre de lembrar que é um signo que não mostra, né? Ele fica mais na superfície, ele se esconde da luz. Então, é que a gente precisa entender isso para incorporar melhor essas energias, para trazer isso para os temas que a gente vai lidar com o Saturno.
Então, o que tem aqui é o Saturno no signo de Peixes, que é o mais água de todos os signos, né? Que tem maior intensidade, mas também o signo de Escorpião aparece com essa importância, mostrando que a subjetividade do elemento água, que é algo que não é comum ao Saturno, que é importante deixar isso claro. O Saturno é o planeta das concretizações, das realizações, das ambições, daquilo que é mais denso e material, né? Ele é muito voltado para a questão da materialidade. Então, quando lida com toda essa subjetividade do elemento água, pode ser desafiador. E é isso que eu sinto desse Saturno, né, passando ali em Peixes, um pouco desse incômodo de não saber, muitas vezes, lidar com essa subjetividade, com toda essa intensidade e também com os potenciais que o signo de Peixes representa. Além disso, a bússola, né, o destino desse período está o signo de Leão, aqui a 1 grau no meio do céu, né? E Leão, né, na vida pública, a gente está numa fase muito leonina, porque tanto a Vênus quanto o Marte estão passando por esse signo. A Vênus vai ficar um tempo maior, já falei isso em outros vídeos, mas essa questão da gente lidar com a necessidade de chamar a atenção, de não ficar sendo só na vaidade, de mostrar muitas vezes aquilo que a gente faz bem feito, né, trazendo o Saturno. Então a gente não pode esquecer do Saturno, porque aqui a gente está falando da retrogradação dele. Então a gente não pode esquecer que é preciso chamar atenção na vida pública, é preciso brilhar, é preciso receber os aplausos, mas para isso tem que ter a energia de Saturno com as estruturas, com o planejamento, executando passo a passo, não pulando etapas e dando o seu melhor sempre. Mas principalmente com a capacidade de aprender as lições que ele tem para mostrar. Então, às vezes, se for na vaidade demais, como pode sugerir a Vênus ali em Leão, não vai ser tão legal para lidar especificamente com os temas de Saturno. Para outras coisas pode ser importante, né? Pode ser necessário. Mas para o Saturno em específico, para sua retrogradação, não é algo que favorece muito. A gente precisa lembrar também que o Leão traz a criatividade, traz os romances, né? Traz essa capacidade que a gente tem de se apaixonar por nós e também pela vida. E com isso mostrar ali o que a gente, né, irradiar esse brilho nosso, alcançando os nossos espaços, tendo uma troca legal, porque o Sol está em Gêmeos ainda, né? O Sol que rege Leão. E a gente pode aproveitar isso e usar favoravelmente nos temas de Saturno, seja nas dificuldades ou seja positivamente. Então aqui, no dia 3 de novembro, quando ele está para recuperar o movimento direto, aqui ele já está com o S vermelho, né? Já deixou de estar retrógrado e está estacionário, que é o momento ali que ele está como se ele estivesse trocando as marchas para engrenar o movimento direto de novo. E a partir do dia 4, vou mostrar agora, ele já está com o S preto, que a gente já pode considerar que ele recuperou o movimento direto. Então é isso, né? A gente tem até 3 de novembro, 4 de novembro para trabalhar melhor a maleabilidade dos temas do Saturno, né? Para rever ali vários pontos e aproveitar positivamente essa retrogradação. E durante a retrogradação, o que vai acontecer? Tudo isso fica maleável de uma certa forma. Mas como assim? Quer dizer que se a gente tem consciência de tudo isso que eu falei aqui, se teve ressonância com alguma coisa, de repente está alguma área da vida que não anda de jeito nenhum, por mais que você coloque força, ali provavelmente está a energia de Saturno. O que é necessário fazer nesse momento é entender o que está acontecendo, pode ser a partir do trânsito, né? Compreendendo o trânsito naquela área da vida e o que você precisa fazer. Porque durante a retrogradação, que vai acontecer do dia 17 de junho até 3 de novembro, dos graus 7 de Peixes até os 0 graus de Peixes, então dá essa sensação de que ele está voltando para trás, a gente vai poder lidar melhor com essas questões todas dele com mais facilidade. Quem já tem o Saturno retrógrado no mapa
vai sentir que está fluindo até melhor, porque já está acostumado com essa energia da retrogradação. E vale lembrar também que na retrogradação a gente sente o efeito principalmente nos primeiros dias, onde ele começa o movimento retrógrado e nos dias em que ele termina. Fora isso, uns dias depois, 3, 4 dias depois, a gente nem lembra que o Saturno está retrógrado. Então é por isso que tem que ter um esforço da gente entender as energias dele para a gente conseguir sair disso, né? Melhorar, aprimorar, que é uma palavra de Saturno, né? Aperfeiçoar determinadas áreas. Então eu posso melhorar a minha estrutura, melhorar como eu faço o meu planejamento e executo as minhas tarefas, a fim de garantir os resultados. Só que assim, não é essa coisa tão automática, mecânica, né? A gente precisa do planejamento, a gente precisa seguir as etapas para construir algo. Lembrar que o Saturno é o mais terra de todos e a principal energia dele é para concretizar resultados. E para isso a gente precisa ter um planejamento, tomar as atitudes seguindo as etapas, nada de pular etapas, tentar encontrar atalhos, né? Cortar caminho com Saturno, porque isso significa ter que reiniciar toda a caminhada, voltar lá no início. Então, durante essa retrogradação, a gente pode rever tudo isso e buscar o favorecimento dessas energias. E eu falei muito do Saturno lá no início, né, do que representava e do que a gente podia aproveitar durante essa retrogradação. O Saturno era o Cronos para os gregos, né, para a sabedoria grega. E a gente sempre aqui do lado ocidental, né, que traz essa energia, a gente sempre lê o Saturno de uma forma mais suave até, porque a gente coloca que há rigores, que há limitações, que há restrições, que é um dos principais efeitos que a gente sente do trânsito, enquanto a gente não entende que aquele trânsito ali está acontecendo para a gente aprender alguma coisa. Enquanto a gente está relutando em aprender algo, o Saturno vem com a foice, né, com a mão pesada dele. E ele faz com que aquilo ali fique, de certa forma, paralisado até que a gente entenda, aprenda. Aprender também não é só na teoria, é colocar em prática. E quando a gente vai para a Índia e a gente estuda um pouco da energia, como ela é manifestada através da astrologia védica, que na verdade o Saturno tem o nome de Shani, ou Shani, ele tem também essas características rigorosas e tudo mais, mas principalmente de minguar as coisas, né? De fazer com que tudo aquilo ali vá terminando, vá findando até que a gente entenda o que está passando. Mas principalmente lá ele é colocado como uma postura contra a arrogância. A arrogância da gente pensar que sabe tudo, da gente achar que já tem tudo o que precisa e que não precisa aprender mais nada. Então tem passagens dessa energia, né, das histórias do Shani, que fala que ele é muito forte com quem é arrogante. Mas com quem ele entende, né, com quem ele vê que o campo ali está fértil para aprendizado, para entender as energias dele, ele é mais suave até. Não é que deixa de manifestar, isso jamais. A gente vai estar passando pelo trânsito de Saturno, como por exemplo o pessoal que tem aí o Sol em Peixes. Está vivendo as restrições, está vivendo os rigores, enquanto não aprender a manifestar de acordo com o que o Saturno propõe. Como eu gosto de falar sempre, né, no caso aqui eu falei do Shani, principalmente dessa questão da humildade, não é submissão, não é a gente baixar a cabeça para todo mundo, achar que a gente né, tem que receber ordem, aquela coisa toda, não. Porque é preciso fazer isso porque no Brasil essa palavra humildade é sempre usada para representar pessoas submissas. E não é isso. É a gente não se colocar também na postura de que esperto, sabe tudo, essa coisa que é muito comum na nossa cultura, vocês sabem bem, mas também da gente entender aquilo que eu falei lá no início, da responsabilidade de trazer isso para as nossas mãos, tirar o poder da mão dos outros, não importa quem seja, e colocar poder nas nossas mãos com responsabilidade, com capacidade de realização, com conhecimento, porque o Saturno também é profundo. Nada com Saturno pode ser raso,
pode ser feito de qualquer forma. Porque aonde as coisas não estão bem feitas, né, não estão bem construídas, não tem um alicerce, aquilo ali vai sacudir durante a passagem dele e é muito provável que caia. E também da gente desenvolver essa consciência mais saturnina, porque a gente está num ciclo de 36 anos regido pelo próprio Saturno. Ou seja, não adianta fazer as coisas de qualquer forma, sair correndo, achar que a gente vai conseguir os resultados como era antes de 2017, por exemplo. Porque agora o foco mudou, né? A energia que a gente está recebendo é essa do Saturno. Então tudo aquilo que não for estruturado, que não for bem, né, tiver bases bem sólidas, e aí pode ser nos negócios, pode ser na vida pessoal, pode ser internamente principalmente, né? Então se a gente não compreende o nosso interior, dificilmente a gente externa coisas positivas. Tudo isso vai ser sacudido pela passagem do Saturno. Agora, durante a retrogradação, a gente pode aproveitar e lidar com tudo isso com um pouco mais de facilidade. Não é que vai ser, né, pisquei, então assisti o vídeo, então já sei tudo que eu preciso fazer porque o Saturno está retrógrado. Não é assim, mas que tem uma melhor capacidade da gente mudar essas áreas todas que o Saturno representa e sair lá em novembro com uma consciência, né, mais desenvolvida do que a gente está entrando agora. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí o seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Se quiser saber mais sobre o trânsito de Saturno, vê aí, dependendo em qual área do mapa está pegando ali, está sentindo, né, esse pulso firme do Saturno, tem o link para me chamar no WhatsApp e marcar sua consulta, e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.